agora com mais tranquilidade. E nós vamos falar sobre as consequências físicas e espirituais das bebidas alcoólicas e de outras drogas psicoativas. A senhora pode ficar só nessa posição. Quer que abra aqui? Por favor. Este é um trabalho que muitos de vocês já conhecem, é um trabalho que já foi trazido aqui, e é um trabalho que foi produzido num dos grupos desta casa, que é o DESAAT, é o Departamento de Socorro e Amparo ao Alcoolista, Tabagista e Toxicômano. E nós vamos falar do álcool e de outras drogas, porque o álcool também é uma droga como a cafeína, como a cocaína, como a maconha, como o crack, que tem suas ações específicas, e é uma das drogas que é consumida de forma muito comum, porque é uma droga aceita, é uma droga lícita, assim como o cigarro e a cafeína, que, se consumida em grande quantidade, também traz prejuízos. Nós usamos essa figura para falar do alcoolismo. E é uma figura muito ilustrativa, porque isso é um iceberg, aqui vocês estão vendo a ponta do iceberg. Normalmente, quando nós pensamos ou falamos em bebidas alcoólicas e alcoolismo, nós estamos falando só das comemorações, da alegria, do brinde dos momentos felizes, das festas. Porém, as consequências do uso inadequado, do uso errado do álcool, elas estão como se encobertas, porque existe todo um preconceito e toda uma dificuldade de enfrentar os problemas do alcoolismo de frente. O primeiro aspecto que nós precisamos enfrentar com relação ao alcoolismo e reconhecer é que ele é uma doença, e é uma doença com diferentes aspectos. É importante reconhecer que o alcoolismo é uma doença. Para quem que é importante isso? Para a pessoa que está sofrendo do alcoolismo ativo, e também para os familiares que cercam as pessoas que têm o problema de alcoolismo. E, obviamente, para toda a população, para que nós possamos nos despir dos nossos preconceitos e falar do alcoolismo realmente como uma doença que precisa de orientação, que precisa de tratamento. E aqui nós vemos os vários aspectos dessa doença. Nós vamos falar sobre os aspectos físicos e espirituais, mas nós sabemos que o alcoolismo tem aspectos genéticos, já foram identificados genes que são mais presentes em famílias onde existem alcoolistas, alcoólatras. Porém, nós já sabemos hoje que esses genes não são os únicos responsáveis pelo surgimento do alcoolismo. Como o homem é produto do meio, o comportamento e a vontade é quem determina se uma pessoa vai ou não chegar no alcoolismo, e não apenas os genes identificados em famílias de alcoolistas. Os aspectos sociais são muito importantes, porque nós enfrentamos a perda do emprego, a perda dos amigos, as dificuldades de adaptação na sociedade. Assim como o alcoolismo traz problemas de saúde pública com a violência, não só a violência doméstica, mas também facilitando o comportamento de risco e a violência sexual. Problemas psíquicos é muito comum no momento do alcoolismo ativo, as pessoas evoluírem com problemas psiquiátricos, depressão, e outras doenças que também ocorrem sem o alcoolismo, mas que o alcoolismo facilita. Vamos passar, então, aos aspectos físicos do alcoolismo, primeiramente. Qual é o tamanho do problema? 15% da população mundial, pelo menos, é dependente do álcool.
Isso nós não tiramos da nossa cabeça, isso é uma estatística da Organização Mundial de Saúde, e nós temos um órgão aqui no Brasil, que se chama CEBRID, que está sempre atualizando esses dados. Então, no Brasil, seriam 24 milhões de pessoas, 980 mil em São Paulo, 67.500 em São José do Rio Preto, fazendo uma projeção. Portanto, não é um problema só do alcoolista, é um problema de todos nós. Existem diferentes comportamentos após uma pessoa entrar em contato com o álcool. E desses diferentes comportamentos, o que é que nós vemos? Que a maioria segue bebendo com moderação, porém com episódios de abuso. O que são esses episódios de abuso? Aqueles indivíduos que passam a semana no trabalho e que no final de semana ou numa festa ingere grande quantidade de bebida numa quantidade suficiente para trazer problemas para si próprio ou para outras pessoas. Isso é o que caracteriza o abuso. Então, o abuso vai de pequenos constrangimentos sociais até um acidente de trânsito com morte. O abuso é tão sério que a grande maioria das pessoas que se tornaram dependentes ao álcool tiveram episódios de abuso. Portanto, o abuso é um alerta. Se tivermos alguém com episódios de abuso de álcool na família, que nós possamos tomar a atitude de ajudar. Nós temos publicamente vários episódios de abuso que foram notados, inclusive, nos jornais. O nosso presidente já esteve envolvido em episódios de abuso de álcool. E isso saiu até nos jornais fora do Brasil. E por que eu estou dizendo isso? Para difamar o presidente? Não. Para que a gente sinta que um momento desse, um problema desse, iguala todos nós. O alcoolismo pode ocorrer no presidente, em grandes figuras do mundo artístico, pode ocorrer comigo, na minha família e na família de cada um que está aqui presente. Uma pequena parcela dos pacientes, das pessoas, desculpe, gente, paciente é um hábito, das pessoas que começam a ingerir o álcool não tem atrativo e se torna abstêmio, apenas uma pequena parcela. Mas até 15% pode chegar à dependência e nós sabemos que até 30% pode chegar à doença. Como são os efeitos do álcool no corpo? Por que nós chegamos à dependência? O primeiro efeito do álcool no corpo é uma sensação de bem-estar. Nós podemos ter essa sensação de bem-estar continuamente, sempre que ingerimos álcool. Porém, o álcool estará destruindo os nossos órgãos. Portanto, essa sensação de bem-estar é uma falsa sensação de bem-estar. O calor e o rubor. Em muitos países de clima frio, o álcool é utilizado na refeição e isso ajuda a suportar o frio. Uma pequena dose de álcool na alimentação. Porém, o uso continuado do álcool já traz consequências sérias. O esquecimento daquilo que foi praticado, por exemplo, nos episódios de abuso, normalmente as pessoas não costumam se lembrar do que aconteceu. A desinibição, isso é muito utilizado, tem pessoas que trabalham no meio artístico e acham que o álcool vai ajudá-los a desempenhar melhor o seu papel. Bom humor, traz alegria, traz excitação, só que a partir daí começa a diminuir o raciocínio, pode trazer visão dupla, e aqui vem o perigo no trânsito, vertigens e sono, tontura, embriaguez e coma. Em resumo, o álcool age no nosso sistema nervoso central, no cérebro, e traz a grande consequência que é a perda do controle. Esta é a definição de droga. O que é uma droga? É toda substância que entra no nosso organismo, chega ao sistema nervoso central, chega ao cérebro, provoca mudança de comportamento e perda do controle.
Uma pessoa alcoolizada faz coisas que ela não faria se não estivesse alcoolizada. Da mesma forma que uma pessoa sob efeito de maconha, sob efeito de cocaína e de outras drogas, de uma forma mais forte ou mais fraca, mas o caminho e o efeito é o mesmo. Este é um dos momentos que eu acho mais importante dessa nossa fala. Jovens mais álcool é igual a perigo. Por quê? Porque adultos, quando entram em contato com o álcool, têm a condição física e psíquica de terem a maturidade suficiente de escolher: eu vou ficar na turma que bebe com moderação, ou eu vou fazer parte daqueles que têm episódios de abuso, ou eu vou fazer parte daqueles que não gostam do álcool e vou me tornar abstêmio, ou eu vou evoluir para a dependência. As crianças não têm esta capacidade de distinção. E olha aqui o perigo: o consumo é iniciado entre 9 e 12 anos. Existe um alto índice de abuso e dependência quando o consumo começa ainda na idade infantil e pré-adolescência. Os acidentes de trânsito onde há envolvimento com jovens e adolescentes ocorrem na presença de 45% de indivíduos que estão alcoolizados. O álcool é uma droga que mais provoca doenças, que mais faz vítimas e a mais consumida entre jovens no Brasil. Portanto, nós que temos filhos, netos, que somos professores, temos a responsabilidade de lembrar desses dados, que não são, eu falo novamente, dados nossos, da nossa cabeça, são dados da literatura, são dados comprovados pela Organização Mundial de Saúde. E o que acontece quando nós iniciamos no alcoolismo, quando nós começamos a beber? Inicialmente ocorre uma adaptação. O que é essa fase da adaptação? É bem interessante porque muitas pessoas, a primeira vez que ingerem algum tipo de álcool, não gostam. É um sabor ruim, como se estivesse bebendo um remédio amargo. Mas chega um certo momento que as pessoas começam a beber e demonstram prazer. Por exemplo, passam o dia todo ingerindo cerveja, ou tomam pelo menos uma garrafa de aguardente por dia. O sabor não é bom, mas essa adaptação ocorre pela ajuda do sistema nervoso central diante do efeito do álcool no nosso organismo. Depois pode ocorrer uma fase de tolerância. O que é essa fase de tolerância? 1 dose, 2 doses, 3 doses. Elas são capazes de provocar efeitos de euforia, de bem-estar. A partir de um certo momento, a pessoa só sente esses efeitos benéficos a partir de 10 doses, 15 doses. Isso é o que se chama de tolerância. Ela tolera muita quantidade de álcool até atingir o efeito que precisa. Até chegar na fase de dependência química. Porque a pessoa vai insistindo tanto que a dependência chega sem que ela sinta. Existe um conceito de beber socialmente. Muitas pessoas que consomem o álcool todos os dias, ou que consomem 3 a 4 vezes por semana, já estão dependentes e acham que estão bebendo socialmente porque estão bebendo no contexto do convívio social. E, na verdade, o seu corpo pede aquela quantidade de álcool a cada vez que ele se aproxima da situação social. Muitas vezes, a situação social é utilizada para estimular a dependência e nós não conseguimos reconhecer isso. Isso é muito comum em profissionais que se expõem a reuniões regadas ao uísque, a cervejas, em reuniões realmente em que se fala de trabalho, mas que começa com o trabalho e termina com grandes quantidades de álcool, infelizmente. Pode ocorrer no estágio mais avançado o apagamento, que ocorre o apagamento da memória,
onde a pessoa passa a não se lembrar de nada do que aconteceu, isso é muito comum. E existe uma fase intermediária, que é uma fase que nós chamamos de fases de perdas, onde a pessoa perde, muitas vezes, inicialmente o convívio familiar, o respeito dos familiares, até chegar à perda do emprego, até chegar à perda de bens materiais, até chegar à perda da própria família. E o estágio final, normalmente, é um estágio solitário, em que a pessoa está doente fisicamente, em que a pessoa pode ir para hospitais, ocorre a degradação física, mental, emocional, muitas vezes essa pessoa está em hospitais psiquiátricos, e aí ou o indivíduo vai para a recuperação do alcoolismo, ou ele segue para o óbito, para a morte. A fase final do alcoolismo, ainda nós podemos ver a degradação física com a desnutrição, a pessoa emagrece, perde toda a sua reserva física, aparenta um mendigo mesmo sem ser mendigo, o cabelo fica ressecado, a pele fica desidratada, todos os órgãos sofrem. O estado psíquico inicia com perda de atenção, da memória, da crítica, mas logo aparecem alucinações, ilusões, a pessoa vê fantasmas, vê animais ferozes, perseguidores, pode entrar em desespero e em loucura, e pode, como eu disse, parar em hospitais psiquiátricos. Pode ocorrer o delírio tremens se ele ficar sem o álcool, que é a síndrome de abstinência. E o indivíduo pode apresentar episódios de convulsões e de desorientação, e a morte pode ocorrer aqui. Só para eu me organizar, quanto tempo ainda temos? Até as 10? Então tá. Então nós temos aqui, vamos citar algumas doenças que são provocadas pelo álcool, e quando eu digo citar algumas, é que nós não conseguimos citar todas, porque o álcool provoca doença, do fio do cabelo ao dedo do pé. Tá? Então, na boca, nós podemos ver câncer da boca, da faringe, da língua, da mucosa oral, no cérebro, inicialmente o coma alcoólico, a síndrome de abstinência, que nós já falamos, a neuropatia, a demência, existem não só a demência de Alzheimer, mas o álcool também pode levar à demência, e a síndrome do alcoolismo fetal, que é nada mais, nada menos do que o efeito do álcool que a mãe ingere no cérebro do feto, da criança. No coração pode provocar pressão alta, pode provocar arritmia, pode provocar insuficiência cardíaca. É importante lembrar que todas essas doenças podem ocorrer sem o álcool, e nós temos que tratá-las uma vez que ocorrem no nosso organismo. Porém, o que nós estamos falando é que o álcool pode provocar essas doenças e que nós podemos preveni-las quando provocadas pelo alcoolismo. No pâncreas pode ocorrer a pancreatite e, como consequência, que é uma inflamação que destrói o pâncreas, ele para de produzir insulina e o indivíduo pode evoluir para diabetes por causa do álcool. Existe também, novamente eu falo, diabetes que não tem nenhuma correlação com o álcool, que é para que as pessoas não interpretem mal o que estão ouvindo aqui. Outras doenças que podem ser provocadas pelo álcool, no esôfago, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, no colo e no reto, são episódios de inflamações e, portanto, podem provocar hemorragias, podem provocar câncer em todas as partes do intestino. No osso, nos nossos ossos, onde se encontra a medula óssea, que é a parte responsável pela produção das células do sangue, nós podemos ter um impedimento da produção dessas células, com anemia, pancitopenia, que é a diminuição do número das células, deficiência da nossa imunidade, porque essas células fazem parte do nosso mecanismo de defesa. Sistema reprodutor. No sistema reprodutor, nós podemos ter tanto a mulher como o homem evoluindo com infertilidade, com impotência e a síndrome do alcoolismo fetal, que eu já citei, quando a mulher grávida ingere álcool na quantidade suficiente de afetar o feto. A diminuição da imunologia, da deficiência imunológica, é tão importante que o alcoolismo e a doença provocada pelo alcoolismo, quando chega à cirrose, é uma das doenças que
que apresentam um dos maiores níveis de deficiência imunológica. Perde apenas para a deficiência imunológica, primeiro do HIV, depois do diabético e, posteriormente, a deficiência imunológica do cirrótico. Esta é a doença mais grave que é provocada pelo álcool, é a doença no fígado. Por que ela é mais grave? Porque ela pode matar de uma forma inexorável. É uma doença sem cura. Mesmo depois de retirado o álcool, a doença pode evoluir. Porém, a doença no fígado tem uma fase, nós estamos vendo aqui 4 fases. Esteatose, que é gordura no fígado, que também pode ser provocada por outras causas, mas a causa mais comum é o álcool. Depois da esteatose, pode ocorrer a hepatite gordurosa do álcool, que é a esteatohepatite. Posteriormente é que vem a cirrose e pode aparecer o câncer de fígado. Então, vocês estão vendo aqui um fígado que era liso, polido, ele se torna inicialmente enrugado até ser transformado em nódulos que não funcionam mais, que impedem a função do fígado. Essas 2 fases, elas são reversíveis. Se a pessoa parar a ingestão de álcool nessas 2 fases, o fígado volta a ser um fígado novo. Volta a se recuperar, porque ele tem grande capacidade de regeneração. Se nós pararmos o alcoolismo nessas 2 fases, não ocorre mais a regeneração. Mas existe cura, existe tratamento. Mas o ideal é que nós possamos reconhecer e tenhamos força para parar na fase reversível. Esta é uma história do alcoolismo com final feliz. E nós contamos essa história porque esse homem é um paciente nosso que publicou sua história no jornal. O nome dele é Nilson, ele é do Nordeste. Ele entrou em alcoolismo intenso e ele tinha uma única filha, e a sua filha e a sua mulher, depois de muito insistir, se separou dele, porque ele não parava o alcoolismo. Até que um dia ele foi encontrado numa cidade muito pequena, na Sarjeta, e elas souberam e disseram: não, nós não queremos ficar com ele alcoolizado, mas nós não vamos deixá-lo na Sarjeta, nós vamos ajudá-lo. Levaram ele de volta para casa e começaram a procurar um lugar onde ele pudesse ser tratado do alcoolismo. Encontraram uma reportagem no jornal sobre o nosso serviço de transplante aqui no hospital de base. Eles tinham familiares aqui nesta cidade, trouxeram o Eunilson, e ele ficou um longo tempo em tratamento das consequências da doença, da cirrose. Aqui vocês estão vendo, ele passava alguns dias do mês fazendo a drenagem da água da barriga, que é a ascite, que pode ser acumulada na cirrose quando chega em estágios bem avançados. Porém, ele teve que parar o alcoolismo até que um dia ele foi contemplado, ele foi transplantado, e esse é o fígado que substituiu o fígado destruído do Eunilson. E qual não é a curiosidade? Este fígado foi doado por um indivíduo que estava num carro onde houve um acidente automobilístico por uma pessoa alcoolizada. Então, os caminhos se cruzam e muitas vezes nós podemos realmente ter a prorrogação da vida, mas nem todas as pessoas podem e têm a condição de chegar à cura pelo transplante. Por quê? Porque a cirrose alcoólica pode ser curada pelo transplante, mas antes disso é preciso que ocorra a recuperação do alcoolismo no indivíduo, e essa recuperação só pode ser alcançada com a mudança de atitude. A mudança de atitude que é possibilitada pelo nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que nós escolhemos o caminho do alcoolismo, nós podemos escolher o caminho da recuperação. Mais uma vez, eu cito a importância da nossa observação de manter as nossas crianças longe da oportunidade de ingerir álcool, porque eles não têm a maturidade de escolher esse caminho. Na maioria das vezes, eles irão pelo caminho mais fácil, que é o caminho da ingestão do álcool.
Agora nós vamos falar sobre as consequências espirituais do álcool e de outras drogas. Todos nós sabemos que nós, espíritos encarnados, vivemos em constante comunicação, quer queiramos ou não, com os espíritos desencarnados, com o mundo espiritual. Quando nós ingerimos drogas, além daquele bem-estar, nós estamos abrindo as portas para vibrações mentais inferiores. Da mesma forma que o álcool abre portas para outras drogas, como a maconha, como a cocaína, como o crack, quando nós ingerimos bebidas alcoólicas e outras drogas, nós abrimos a nossa mente para vibrações inferiores. E isso provoca a atração de espíritos que se desencarnaram no vício, porque eles podem continuar por muito tempo com as características do vício que traziam enquanto encarnados. Isso pode modificar os episódios de desdobramento do espírito, e nós vamos ver adiante, porque nós podemos passar por episódios de desdobramento enquanto espíritos encarnados, porém com vibrações benéficas e vibrações superiores, com a nossa sintonia com os bons espíritos. Mas o álcool e outras drogas provocam um desdobramento deteriorado, desorganizado. Podemos recordar vidas passadas de uma forma que pode não nos ajudar e até atrapalhar a nossa vida. Isso pode levar à desestruturação do perispírito, à doença do perispírito, assim como a doença do corpo. As drogas podem levar ao desacoplamento, que é uma forma de morte rápida, a desencarnar como espírito viciado. E nós podemos reencarnar com limitações se não tivermos forças para lutar enquanto encarnados. A droga, portanto, modifica o estado mental. Numa primeira dose, o efeito imediato é de prazer, é de euforia, é de alheamento. O que é alheamento? Nada mais importa. Só a minha alegria. Só as viagens que o álcool e as drogas trazem. Porém, quando passa esse efeito, o efeito imediato, ou seja, a médio prazo, é a depressão. Muitas vezes ela não é sentida como uma depressão que nos leva a ir para o médico e procurar o cuidado médico, não. Mas o primeiro pensamento é, opa, preciso de outra dose para ter a mesma alegria. No plano espiritual, o uso continuado vai levar cada vez mais a vibrações primitivas e animalescas. E essas vibrações primitivas e animalescas são descritas não só nesta obra, mas em outras. O que são essas vibrações? São aquelas dos animais. Com o que o animal se preocupa? Comer, dormir, agressividade e procriação. São essas as 4 vibrações que as drogas e o álcool exaltam, estimulam. A mesma depressão vai ocorrer com a falta do álcool e a necessidade de outras doses para repetir estas sensações é que leva à dependência. E como é que ocorre a atração dos espíritos viciados com as vibrações animalescas? Essas vibrações, elas atraem espíritos que têm vibrações semelhantes. Então, aqui esta figura representa o indivíduo que está alcoolizado. E a atração é tão intensa que as pessoas, os espíritos desencarnados com essas mesmas, essas sensações terrenas que eles levaram para o mundo espiritual, dos vícios, das ideias, dos hábitos e das intenções, agrupam os espíritos encarnados juntamente com os encarnados. Ocorre, portanto, uma sintonia bilateral. Por quê? Porque o encarnado está consumindo a substância que estimula a vibração. Vai ocorrer, então, visões, imagens mentais dos desencarnados chegando na mente dos encarnados. E aí é quando nós vamos ver as víboras, os morcegos, as cobras, os animais, as situações de perseguição, as alucinações. Então, isto abre porta para a obsessão, e existe um episódio que o Ramatiz
nessa obra Fisiologia da Alma, descreve como taças vivas. Os indivíduos que estão encarnados e consumindo álcool, eles funcionam como taças vivas, porque os espíritos desencarnados vêm sorver naquela taça. A ligação é tão alta e é tão grande que pode ocorrer a proteção dos espíritos desencarnados no encarnado. Existe uma passagem em que o encarnado ia ser acidentado na rua e os desencarnados levam a intuição: se afaste daí para que não seja acidentado, senão eu vou perder a minha taça viva. Então chega a esse ponto a convivência provocada pelo álcool com os espíritos desencarnados. Nós sabemos que nós somos sujeitos a episódios de desdobramento durante o sono. O nosso espírito, a exemplo desse avião que se afasta da terra e depois volta, ele pode se afastar do nosso corpo. E se nós dormirmos com a sintonia com os espíritos benéficos, nós vamos conviver com esta sintonia dos espíritos evoluídos. Porém, se nós dormimos com a sintonia das drogas e do álcool, nós podemos atravessar paredes, o espírito pode ter esse episódio de desdobramento até mesmo acordado. E o espírito encarnado tem a sensação de atravessar paredes, de volitar, que é andar pelo ar, vaguear e visitar o umbral, visita lugares ruins, caminha por trilhas etéreas, é uma verdadeira alucinação. E aqui facilita o acoplamento. O que é o acoplamento? A ligação mais forte entre o espírito desencarnado viciado e o espírito encarnado em alcoolismo ativo. Assim como o álcool e outras drogas abre a mente para essa sintonia desfavorável, ele também provoca um entorpecimento mental e dificulta a comunicação dos espíritos evoluídos com a mente alcoolizada ou drogada. Neste livro, Nas Fronteiras da Loucura, é narrado um episódio em que um jovem encarnado estava num carro em alta velocidade, após vários daquele carro terem consumido álcool, e a avó desencarnada detectou o perigo e que o neto poderia morrer. E ela tentou se comunicar mentalmente com seu neto para dizer: peça para sair do carro, diga que você não está passando bem, diga que você precisa voltar para casa. E ela fazia todas as inspirações e esta inspiração não chegava no seu neto, até que houve um acidente e eles morreram todos. O carro caiu no rio e lá depois a avó e outros espíritos conseguiram resgatar o neto daquela turma de desencarnados, que é uma situação de morte, nesse contexto, uma situação em que os espíritos podem ser levados por outros espíritos que esperam o desencarne de pessoas viciadas em álcool e outras drogas. Portanto, ocorre como se fosse um fechamento da pessoa numa prisão das drogas. É muito fácil, é muito comum a gente ouvir a expressão a prisão das drogas, mas além da prisão social, nós temos também essa prisão reconhecidamente comprovada espiritualmente. Nós podemos recordar vidas passadas, mas nós não estamos aqui com a condição natural de recordar vidas passadas. Não recordar é um benefício. Seria muito difícil para muitos de nós, por exemplo, eu me lembrar, ter a consciência de que eu fui uma pessoa que tirou a vida da minha mãe. E agora eu vou conviver com a minha mãe, ou que tirou a vida do meu filho em vidas passadas. Então, isso é uma condição que nos favorece não recordar vidas passadas de uma forma normal, corriqueira. Porém, o álcool e outras drogas faz com que a pessoa compartilhe cenas de vidas passadas, lembranças espirituais angustiantes. Isso pode levar à desorganização mental, emocional e levar à loucura, porque naquele momento a pessoa não tem nem o preparo suficiente, nem o amparo para reconhecer o que são aqueles episódios de vida passadas e qual foi o significado na sua vida. Nós falamos do desacoplamento. O que é o desacoplamento? Provocado por overdose, que pode ser de qualquer droga, mas mais comumente de cocaína e de crack, que são drogas mais fortes.
é descrita também nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, um episódio de uma jovem que foi consumir, salvo engano, cloroforme, uma droga que era colocada no lenço e aspirada. E a quantidade da droga foi tão grande que ela morreu. E, posteriormente, essa morte ela foi interpretada como uma parada cardíaca. Na verdade, o que ocorre? A pessoa não estava doente, a grande quantidade de droga provoca o desligamento do espírito, do perispírito, do corpo material, com o rompimento drástico dos fios e dos laços prateados que unem o nosso espírito ao nosso perispírito, e que no momento da morte natural, ele vai ocorrendo de forma gradual, de forma lenta, para que o desencarne se faça de uma forma favorável ao nosso despertar no mundo material, ao nosso despertar no mundo espiritual, a nossa entrada no mundo espiritual. E aqui ocorre um desacoplamento de maneira drástica e que não é fácil ser aceito naturalmente quando a pessoa simplesmente acorda no mundo espiritual sem saber exatamente o que estava se passando. Quando nós desencarnamos com o espírito viciado, quer sob o uso do álcool ou de outras drogas, o que acontece? O nosso perispírito, em geral, ele foi lesado e mantém o vício após a morte. O Ramatiz diz que esse vício é muito mais forte, que a vontade de consumir a droga dói muito mais, estimula muito mais. E isso faz com que nós procuremos sintonia com espíritos idênticos. Faz com que nós possamos nos associar com as legiões de viciados desencarnados, e isso pode nos levar ao vampirismo. Por quê? Porque essas turmas se organizam para estimular os encarnados viciados a sorver o álcool e outras drogas, para que elas possam desfrutar dessas drogas. O vampirismo ocorre e é citado e é descrito em várias obras, e não é um quadro agradável. A sintonia entre os desencarnados e encarnados em baixas vibrações traz o estímulo do consumo e da absorção da droga. E isso pode ocorrer em revezamento. Então, existem turmas que são organizadas para chegar no ouvido da pessoa que é viciada: vamos beber, vamos lá. Tem indivíduos que dizem assim: a garrafa me chama, a bebida me chama. Quando eu vejo, é isso aí, é a inspiração. Ocorre até o revezamento, porque enquanto uma turma inspira, a outra turma vai sorver a bebida. E sorver como? Vai usar a bebida aspirando, por exemplo, as baforadas do cigarro. Existe descrição de que a boca do espírito desencarnado se acopla na boca do espírito encarnado para conseguir sorver a fumaça do cigarro que está sendo fumada. Sorver o hálito do álcool também. Muitas vezes eles não conseguem sorver tudo com a boca, eles colocam tubos no estômago do espírito encarnado para conseguir aspirar, porque o álcool ele é volátil, ele se evapora. Existe então o compartilhamento de taças que são bebidas por encarnados e desencarnados. E também inalam os vapores do álcool na estrada gástrica. Alguns conseguem entrar no estômago dos encarnados. Então, mais uma vez, eu quero dizer que isso não é uma descrição nossa, isso está nas obras, aqui em Missionários da Luz, no Mundo Maior e nos domínios da mediunidade. E tudo isso traz a grande consequência da droga, assim como ela lesa o nosso corpo, ela vai lesar também o nosso perispírito. A droga nada mais é do que uma substância que tem propriedades elétricas, como os remédios. E eu costumo comparar, por exemplo, com o Tilenol. O Tilenol é um remédio, é uma droga que nós usamos para cortar a febre, para tratar a dor. Em quantidade pequena, ela trata a febre, trata a dor e não traz prejuízos para o organismo. Numa quantidade grande, ela tem o poder de intoxicar, destruir o fígado e matar. A mesma coisa é o álcool. Então, a droga entra no organismo, lesa o corpo, lesa o perispírito. E o perispírito lesado, quando se reencarna, pode já reencarnar com uma lesão do corpo. E como é que isso se reflete na nossa reencarnação?
O processo de reencarnação é um processo onde participam muitos espíritos, muitas entidades, inclusive o espírito que vai reencarnar. A nossa vida é passada a limpo, a nossa vida é revista e nós podemos fazer opções no momento da reencarnação, conforme é descrito nas obras espíritas. E neste momento em que nós temos limitações do corpo e limitações da mente provocadas pelo alcoolismo, nós podemos passar por processos de reeducação e cura, encarnados ainda ou desencarnados. E se nós tivermos uma reação de revolta, nós vamos ter uma reencarnação compulsória. Aquela reencarnação vai ser imposta para nós como o necessário para que nós possamos reequilibrar a nossa mente e assim nós retornamos com expiações. Porém, se a nossa atitude for diferente, for uma atitude de aceitação, aceitar que nós passamos por uma doença, aceitar que esse é um fenômeno que deve ser tratado como uma doença e que a nossa aceitação vai possibilitar que nós tenhamos a força de mobilizar a nossa vontade na recuperação, o que vai ocorrer? Nós vamos sintonizar com a ajuda espiritual, com a ajuda que nos é oferecida pela espiritualidade nesse momento. Nós vamos ter o aproveitamento dos centros de estudo espirituais enquanto desencarnados e também depois quando encarnados. E nós vamos reencarnar com provas, porém estaremos fortalecidos pela aceitação dessas provas. E assim poderemos enfrentá-las com os instrumentos que a nossa espiritualidade, que a filosofia espírita nos oferece. Portanto, nós temos aqui um verdadeiro processo de reajuste. Este processo, ele pode se iniciar enquanto estamos aqui encarnados. Antes de passarmos por um desencarne como viciado, nós podemos nos encaminhar para a recuperação espontânea pelo nosso próprio esforço. E assim, o processo de reeducação e cura já terá começado. Quando nós não temos essa iniciativa, muitas vezes a própria natureza se encarrega da iniciativa, nos oferecendo doenças físicas e muitas vezes doenças mentais, que nos levam forçadamente a nos afastar do álcool e de outras drogas. E aí, neste momento, nós teremos a oportunidade de pensar e de decidir procurar o caminho da recuperação e do esforço. E muitas vezes nós não conseguimos nenhuma das duas oportunidades e vamos reencarnar com as limitações que vão ser, então, o início do processo da reeducação e cura. Portanto, o processo do reajuste é um processo de conscientização, e quanto mais cedo ocorrer essa conscientização, melhor, porque daí nós vamos usar o livre-arbítrio. E nós vamos passar, então, para mudanças enquanto encarnados, que vão acelerar o nosso processo de reeducação e cura. Eu acho este slide um slide muito importante, porque se nós esquecermos do alcoolismo, se nós esquecermos das drogas que estamos falando, e se nós olharmos para o que está escrito aqui, em qualquer das nossas dificuldades, nós vamos enfrentar e podemos usar esta mesma sequência. Qualquer uma dificuldade que qualquer um de nós, tenhamos a vontade de vencer, como há pouco tempo tem revistas falando, eu quero me exercitar melhor para cuidar melhor do meu corpo, eu estou fumando muito, eu estou comendo muito, eu estou trabalhando muito, deixando a minha família sem a minha assistência. São dificuldades que podem ser vencidas com a conscientização, com o livre-arbítrio e com a mudança enquanto encarnados, para que nós possamos acelerar os processos de reeducação em qualquer nível, não apenas com a droga. Existe um texto da Joana de Ângeles que é muito ilustrativo e que nós colocamos sempre ao final dessas palestras. O vício surge com feição de hábito social e se instala ao longo do tempo.
Tem início através do aperitivo inocente, se repete entre sorrisos, se impõe depois como necessidade e se converte em dominação absoluta. Os pretextos se multiplicam. Uma hora é alegria, frustrações, esperanças, tristeza, mágoa. Para uns é coragem, para outros entusiasmo. Faz supor que sustenta os fracos, porém mais os debilita e mais os arruína. A pretexto de comemorações e festas, decisões, não te comprometa com o vício. O oceano é feito de gotículas e as praias imensuráveis de grãos. Nunca te permitas a assimilação do vício, na suposição de que dele te libertarás quando queiras, facilmente, pois que se os viciados pudessem querer, não estariam sob esta violenta dominação. Nós sabemos que é uma doença dita sem cura, mas que é uma doença que tem controle, que tem recuperação. E nós somos testemunha de vários casos de recuperação que ocorrem com a participação deste departamento. Muito obrigada.